Uma ótima tarde a todos, né? Eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a língua hebraica, né? Um detalhezinho para que o pessoal possa ter algumas curiosidades, né? Algumas dúvidas sanadas, né? Bem interessante, a língua hebraica, já digo logo de início que é uma língua espetacular, principalmente o hebraico que nós conhecemos como o hebraico bíblico, né? Ou melhor dizendo, o hebraico do Tanakh, que seria ali o Primeiro Testamento em hebraico. Então, o que eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a história do hebraico e alguns detalhes. Aqui eu deixei, né, essa expressão em hebraico que é Leshon HaKodesh, que significa a língua sagrada, né? Então, ela é chamada, pelo povo judeu foi chamada, principalmente no período da época onde o Talmud estava sendo ali redigido, trabalhado, então foi chamada de Leshon HaKodesh, a língua sagrada. Então vamos estar aqui falando um pouco sobre a história. Diz assim, aqui a leitura, a história do idioma hebraico, Ivrit, perpassa eras. Com 3.000 anos de existência, o hebraico passou por períodos críticos que quase comprometeram sua existência. Conhecida entre o seu povo como Leshon HaKodesh, a língua sagrada, por ser o meio pelo qual Deus transmitiu seus ensinamentos e leis à humanidade. É o idioma oficial do Primeiro Testamento e hoje do Estado de Israel. As pesquisas nos levam a entender que o hebraico é um idioma semítico que se desenvolveu ao longo do crescente fértil, bem como outras línguas. Portanto, é uma língua oriental. Segundo o relato bíblico, o patriarca Noé teve um filho chamado Sem, seu primogênito. Na descendência de Sem, o nome do seu neto é Ever. Provavelmente o nome hebreu tenha se originado a partir do nome desse patriarca. Os filhos de Eber, os hebreus. Veja o relato de Gênesis capítulo 10, versículo 1, parte A, em hebraico. Stuttgartense, que é a Bíblia que nós temos, né? Em português, revista atualizada, na versão revista atualizada e também transliterada. Então aqui nós temos, né, o versículo que diz: Ve'ele toldot bene Noach, Shem, Ham, Vayafet. Então nós temos aqui a transliteração, deixar mais perto, né? A transliteração, Ve'ele toldot bene Noach, Shem, Ham, Vayafet. E aqui temos a tradução. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Então, que alguns estudiosos também postulam que o nome hebreu se origina em Ivri, segundo o relato de Gênesis 14, versículo 13, que diz lá Abrão, o hebreu. Então, Avram HaIvri. Avram HaIvri. Então, nós temos aí a palavra Ivri pode ser entendido como o que está do outro lado. Então tem esse sentido, o hebreu, o que está do outro lado, né? Obviamente se referindo ali à primeira condição de Abrão, da além do rio, né? Particularmente do rio Eufrates. Tá? Então aqui nós temos algumas outras questões aqui, que eu quero estar deixando aqui é sobre algumas particularidades do alfabeto hebraico. Basicamente é o seguinte, o alfabeto hebraico ele é constituído de 22 letras, sendo todas consoantes. É claro que existem outros detalhes que podem, né, ser explicados em outro vídeo. Nós temos basicamente 22 letras. Como nós podemos perceber, o hebraico se lê da direita para a esquerda. O hebraico nunca se lê da esquerda para a direita como a nossa língua, né? Nós temos aqui o texto em hebraico, nós temos aqui a tradução em português. Então, o hebraico ele se lê da direita para a esquerda. Outro detalhe interessante é que não temos vogal em hebraico, né? Então, existem outras letras do hebraico que vão ali estar representando algumas vogais, né? Nós temos também esses pontinhos, que na verdade esses pontinhos que nós chamamos de sinais massoréticos, eles não se encontram também no hebraico de mais
de mais tempo, né? O hebraico mais antigo ele não possuía esses sinais, então praticamente a pronúncia das palavras ela era mais ou menos transmitida de geração a geração, de pai para filho, a pronúncia correta das palavras, né? As leituras das palavras do texto bíblico. Né? Depois foi criado esse sistema pelo grupo chamado de maçoretas, né? Que trouxeram aí, né, esses sinais a fim de nos dar ali, né, o som de uma vogal, a fim de nós não só compreendermos melhor o texto, como também lermos de forma correta, segundo a tradição maçorética. Tá? Então nós temos aí outro detalhe também, é que na língua hebraica não existe letra maiúscula nem minúscula, todas as letras são uniformes, todas as letras têm ali basicamente vamos falar assim, né? Claro, tem uma letra que ela é um pouquinho maior do que a outra, como no caso do Lamed, né? Essa letra aqui no final, o Nun, ela sobrepõe, ela passa a linha aqui da escrita para baixo. Então, tirando esses detalhes, mesmo assim, essas letras não existe aqui, todas elas não existe a diferença de maiúscula e minúscula, não tem isso no hebraico, né? Então, né, nós temos basicamente esses detalhes aí da língua hebraica, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.